E aí, galera, nessa aula nós vamos conversar sobre o movimento variado, suas características, as funções do movimento variado e a classificação. O movimento uniformemente variado tem como característica a velocidade escalar instantânea não ser constante, ou seja, diferentemente do movimento uniforme em que a velocidade era constante, no movimento uniformemente variado, a velocidade varia. A velocidade aumenta ou diminui linearmente. A aceleração escalar média é constante e diferente de zero. Então, lá no movimento uniforme, nós não tínhamos aceleração, e no movimento uniformemente variado, nós temos aceleração. A posição do móvel varia de acordo com uma função do segundo grau. A aceleração escalar média é dada pela razão entre a variação da velocidade escalar instantânea, ΔV, pela variação do tempo, ΔT. Então, a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Quem é ΔV? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Quem é ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Função horária da velocidade no movimento variado. A função horária da velocidade é obtida através da definição de aceleração escalar. Essa função fornece a velocidade do móvel para qualquer instante t maior que zero. A função é a seguinte: v igual v0 mais a vezes t. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Função horária da posição no movimento variado. A expressão abaixo é denominada função da posição para o movimento uniformemente variado. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T quadrado sobre 2. Ou a gente pode passar o S0 para o outro lado da igualdade e ficar com ΔS igual V0 vezes T mais A vezes T quadrado sobre 2. As duas equações, as duas fórmulas são muito úteis, dependendo de cada situação. Equação de Torricelli. A equação de Torricelli relaciona a velocidade escalar com o deslocamento escalar, num movimento uniformemente variado, de modo independente do tempo. Então, para a utilização da equação de Torricelli, a gente não precisa saber do tempo. A função horária da velocidade depende do tempo, a função horária da posição também depende do tempo. Por isso que elas são funções horárias. A equação de Torricelli é descrita da seguinte maneira: v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Classificação dos movimentos. O movimento vai ser acelerado quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Ou seja, se a aceleração for positiva e velocidade positiva, ou se a aceleração for negativa e velocidade negativa. Então, se a aceleração e velocidade têm sinais iguais, o movimento é chamado de acelerado. O movimento retardado é aquele que a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Então, eu posso ter aceleração positiva com velocidade negativa e posso ter aceleração negativa com velocidade positiva. Desde que elas tenham sinais contrários, o movimento vai ser chamado de retardado. Pessoal, são essas as informações que nós temos para essa aula. Estudem bastante. Até mais. Um abraço.